Olá, meus amigos. Nós estamos numa reunião do Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas. Hoje a gente tem como expositora a professora Catarina Oliveira e o tema vai ser discutido entre os participantes aqui da sala. A gente vai trabalhar relações ou situações relacionadas à autonomia da vontade, autonomia privada e ao consentimento. Professora Catarina, boa tarde. A palavra é sua. Boa tarde, meus queridos amigos. Nessa tarde que aqui em Recife está chuvosa, acho que na Paraíba também, né? Eu acho que a situação está um pouco complicada, né, hoje. E diante, né, desse cinza, né, vocês me trazem cor, né? Você tá com vocês realmente deixa a quarta-feira mais aquecida. Então, é uma alegria e uma grande responsabilidade trabalhar aqui a autonomia privada e, na verdade, a efetividade, né, das relações contratuais, principalmente diante do professor Paulo Lobo, uma ousadia minha, na verdade, uma grande provocação, porque eu pretendo aprofundar esse tema nos meus estudos e vou aqui fazer todas as anotações pertinentes, né, para que eu possa seguir no trilho correto. Mas o que me inquieta é o seguinte, né? Recentemente eu tenho pensado nas nossas discussões a respeito de temáticas diversas, não é? Se elas realmente dizem respeito ao Brasil. Não é? Nós temos não, uma diversidade imensa, uma, uma diferença assim abissal entre o espaço que nós ocupamos, não é, e a grande maioria dos brasileiros. Então, me preocupa a partir de uma revisita, não é, que eu fiz para escrever o capítulo do nosso livro recente, né, fazendo um apanhado do que estudei na minha tese de doutorado, e o que me inquietou foi perceber que, qualitativamente, aquilo que eu tinha pensado ainda tem validade, mas não se aplica à realidade da maioria dos brasileiros. E aí, pensando nisso, eu me deparei com algumas situações, não é, que, vamos colocar assim, foram pontapé inicial para estruturar esse começo de conversa. Vou colocar aqui duas delas inicialmente. A primeira, recentemente participei de uma audiência pública na Câmara Municipal do Recife. Na verdade, fui convidada às 9h30 da noite de uma quinta-feira para uma audiência que ia acontecer no dia seguinte, de manhã, e era sobre alimentos gravídicos. E, inicialmente, eu pensei, meu Deus do céu, qual é a polêmica envolvendo alimentos gravídicos? Eu quis participar, se eu vou, para ver o que é que está acontecendo. Dei um Google e não, enfim, vou para ver o que é que temos para discutir nessa audiência pública. E quando cheguei lá, sabe o que era? Uma lei de 2008, né, como todos sabem, que não tem muita aplicação na prática, porque a grande maioria das mulheres não sabem que existe o direito de receber alimentos durante a gravidez. Primeiro, porque o nome da lei, alimentos gravídicos, ninguém sabe, ninguém entende o que significa alimentos gravídicos. Então, uma mudança simples, né, na terminologia, alimentos durante a gestação já dá o alcance à maioria das pessoas de um direito que elas podem perseguir. Então, vejam, uma questão de acesso em razão da linguagem, né? E para a gente trabalhar que a autonomia da vontade, a autonomia privada, é preciso que a gente também reflita, né, o conhecimento daquilo que se escolhe vivenciar, se existe realmente, né, uma autonomia de escolha, para que a gente possa falar, inclusive, em responsabilidades. A outra, a outra coisa que me
chamou a atenção foi uma palestra TED de uma moça que trabalha para uma empresa, eu não vou colocar aqui o nome da empresa, uma empresa de telefonia de Portugal, e que expõe uma dessa empresa de telefonia para buscar facilitar a compreensão de documentos públicos. Então, é uma palestra TED, a moça se chama Sandra Fischer, e ela chama a atenção da linguagem que se utiliza em contratos, em bulas de remédios e outros documentos que não são acessadas, né? Então, o conteúdo, o teor, não são acessados pela maioria das pessoas. E se pararmos para pensar, realmente, a maioria dos escritos, eles não têm uma destinação na hora da sua elaboração, para o público realmente aqui se dirige. Né? Quando a gente, né, lê uma bula de remédio, eu não entendo muitas das informações técnicas, né, que tem ali, porque normalmente são escritas para quem conhece médicos, biomédicos, quando, na verdade, somos nós que vamos comprar e consumir, né, aqueles medicamentos. Então, ela faz uma comparação, ela traz esse problema e faz uma comparação na capacidade de entender, considerando a taxa de escolaridade em Portugal, comparando com a Suécia. E realmente há uma discrepância com relação à população portuguesa, né, e à população da Suécia, né, para que se fale, né, em compreensão, né, dos conteúdos da maioria dos documentos, sobretudo os documentos públicos, que é o que interessa a ela. E isso me chamou a atenção para perquirir se Portugal, né, passa por esse problema, né, como será que anda o Brasil? E aí fui ver os dados, né, do IBGE, mais recentes, sobre a escolaridade do brasileiro, e os dados do final de 2023, né, conta que 9,3 milhões de brasileiros são analfabetos. Então, quase 10 milhões de brasileiros analfabetos, sendo a grande maioria, 8,3 milhões, com mais de 40 anos, e nós temos 46%, quase metade da população do Brasil, sem escolaridade básica completa. Aí, somado a isso, a situação econômica, né, do brasileiro, também, né, na última informação do PNAD contínuo, 10%, e aí considerando a renda mensal média, né, do brasileiro, os 10% mais ricos têm uma renda mensal média de R$ 7.580. Então, veja, R$ 7.580, os 10% mais ricos do Brasil. Os 40% mais pobres têm uma renda mensal média de R$ 527. Do Brasil recebe, em média, R$ 20.664. Veja, 1%, R$ 20.664. Então, quando a gente não pensa nesses valores, nós temos aí as pessoas que elaboram as leis, que aplicam as leis, que decidem, que pensam na sociedade, mas que convivem, não é, numa microbolha, num microcosmo, e muitas vezes ladeado pelos trilhardários, né, pelos bilionários, se sentindo talvez mais próximo dessas pessoas, quando está muito mais próximo daquela base que recebe 500 e poucos reais. Não é? Então, a gente tem uma realidade muito discrepante, eu acho que daquilo que eu percebo muitas vezes, até nos meus estudos, e isso me chamou a atenção para pensar, não é, na autonomia privada e no direito de compreender realmente aquilo que eu contrato e trazer, né, algumas só ideias de resultados que a gente pode aqui discutir depois,
e aprofundar, né, mais adiante. Considerando o nosso grupo, vamos colocar aqui, não é uma bolha mais instruída, ainda assim, nós, profissionais, temos dificuldade de entender também muitos documentos complexos, muitos contratos complexos. Me lembro que na pandemia eu fui contratada por uma pessoa que queria comprar, não é, um imóvel, e aí naquela modalidade de incorporação tão comum, né, ela disse, olha, você faz uma análise do contrato, é uma compra de, eu quero comprar um imóvel na planta, não é assim? Que as pessoas, não é? Eu quero comprar um imóvel na planta e eu quero que você dê a sua opinião técnica sobre o contrato. Tá, tudo bem, fizemos o contrato e ele me passou, né, os documentos. E, na verdade, né, eu perguntei, né, mas esse cuidado, e ele me informou antes, né, em off, que pensou realmente em uma assessoria, porque já tinha passado por uma situação que o prejudicou no passado. Então, olha só, na verdade, houve uma preocupação de procurar, não é, um aconselhamento, porque numa primeira vez ele, né, sofreu prejuízo. Então, não é de primeira que as pessoas pensam em ter um tipo de acompanhamento e apoio. Não, mas quando ele me entregou os contratos, ele me entregou 2 contratos, era um calhamaço assim, de umas 70 páginas, juntando tudo. Na verdade, não se tratava desse tipo de incorporação, não é que as pessoas, não é, mais poucas, mas assim, mas o tipo mais conhecido, na verdade, era um contrato para integrar um grupo de condomínio e um outro de assessoria imobiliária para incorporadora e construtor. Modalidade de incorporação, né, que se chama construção por administração ou por preço de custo, que é o condomínio fechado, né? Que ele nem cogitava, né, do que se tratava. Na verdade, ele não estava contratando a compra de um imóvel a ser construído, mas ele estava passando na iminência de integrar um grupo que iria se responsabilizar por construir, contratando aquela construtora ou não, um imóvel num terreno que ainda não tinha nem sido regularizado, porque não, nessa modalidade não há a exigência de formalizar, não é, um memorial, como no tipo de incorporação, não é, que na prática não é mais se ventila. E conversando com o nosso amigo Rodrigo Toscano, ele até me disse na época que esse era o tipo de contrato que mais se fazia, não sei por que, aqui em Recife. Mas as pessoas daqui de Recife também nem muitas, eu tenho certeza que integram esse tipo de vivência, né, de pacto imobiliário, sem nem saber o que é que está pactuando, sem nem saber as suas responsabilidades, pensando que é uma coisa muitas vezes. E eu, né, traduzi aquelas 70 páginas em um parecer de 10 páginas, coloquei numa linguagem muito simples, muito acessível, coloquei o objeto, né, os direitos, as responsabilidades, os riscos, as possíveis soluções, e com toda a preocupação em tornar aquela linguagem mais simples, essa pessoa instruída, essa pessoa que integra esse 1% até mais abonado da nossa sociedade brasileira, não entendeu. E eu precisei fazer uma videochamada para traduzir a tradução que eu já tinha feito, porque eu estou acostumada a falar um juridiquês que, na minha normalidade prática, penso que é compreensível pela maioria das pessoas, e, na verdade, não é. E até para que eu pudesse traduzir esses contratos, eu precisei estudar. Eu, sendo professora de obrigações de contratos, precisei estudar aquilo ali. Ou seja, se existe uma dificuldade para quem tem, não é, um nível de instrução, não é, diferenciado, que nós temos pela nossa profissão, imagine uma pessoa, né, sem o conhecimento básico até da língua portuguesa, né, né, a grande maioria, né, dos brasileiros, né, quem não é analfabeto, né, totalmente, tem um analfabetismo funcional, né, que tem se intensificado em razão até das novas tecnologias, enfim. Então, isso me chamou a atenção,
né, para discutir, né, a efetividade dessas obrigações, não é? E discutir a validade, não é, dos pactos, considerando aí talvez para um outro momento, né, analisar onde entra a vontade, onde entra a declaração, entra a teoria, não é, intermediária, não para agora, mas trazendo, né, para uma situação mais prática. Por que que as pessoas, não sabem o que contratam, além, né, do que eu trouxe? Independentemente, desses problemas, nós temos uma intensificação na vivência no trânsito contratual, cada vez maior. Não tem como fugirmos. Nós estamos contratando o tempo inteiro, nós estamos vivenciando agora, nesse momento, até para poder estarmos aqui reunidos através do Zoom, nós estamos vivenciando relações contratuais, não é? Com o provedor de internet, com a energia elétrica. Não é? Eu estou aqui tomando meu cafezinho que eu comprei na vendinha, então nós podemos até pensar em não termos propriedade, termos acesso, pensar em acesso a bens, mas para vivermos sem contratos, nós precisamos realmente abdicar de qualquer sociabilidade, morar numa caverna, não tem como conviver sem contratar. E cada vez mais esse trânsito contratual se intensifica, principalmente nessa modalidade de capitalismo tardio, que cria cada vez mais necessidades. Nós temos cada vez mais desejos, nossas necessidades estão cada vez mais intensificadas, ao passo que a pressa também. As novas tecnologias têm trazido para nós, não é, uma facilidade de comunicação e de atuação. No entanto, tudo é feito de forma muito mais veloz, o que faz com que a maioria das pessoas contrate, na verdade, tocando o dedo num quadradinho ao lado de uma frase, aceita os termos e condições. E muitas vezes não sabe nem o que está contratando. Quando eu comprei na pandemia o meu Kindle, eu achava inicialmente que comprava e-books, até porque as ofertas são nesse sentido, de comprar, não é, um livro físico ou comprar um e-book. Na verdade, você não está comprando um e-book, você está acessando o arquivo compartilhado. Então, é uma prestação de serviço e não uma distribuição de produtos, uma venda de produtos. Então, e a gente também não tem como entrar e ler, não é, aquelas dezenas de páginas com letrinhas, né, pequenas rolando e que não se também, muitas vezes, compreende inicialmente. Então, diante de todas essas, todos esses fatores, como é que fica a questão realmente e aí, da vontade ou da própria autonomia? Né? Não vou aqui discutir também, não é, o trânsito da autonomia da vontade para a autonomia privada. Eu indico, sem querer bajular, mas já, né, chalerando por uma admiração por tudo que escreve nosso querido professor Paulo Lobo, o artigo dele sobre a autonomia privada e autodeterminação existencial, que me fez realmente pensar fora da curva a respeito, né, dos efeitos que são distintos. Eu sempre coloquei tudo na mesma caixinha também, mas é interessante você trazer, não é, essa diferenciação para pensar também no tipo de sociedade, porque quando a gente pensa em autonomia da vontade, a gente remete para um ambiente mais liberal. Né? Hoje, e aí também só estou colocando, né, a bola para cima, quando a gente fala em vontade, é mais fácil compreender, né, a presença de pactos ali no plano da existência, mas que podem não produzir efeito se não passar pelo filtro do plano da validade, onde se situa realmente a noção de autonomia privada, porque você tem uma moldura onde eu posso transitar dentro do que é permitido pelo ordenamento.
E, na verdade, não é, nós temos aí, então, um crescimento do Estado que diz, a partir daqui você caminha, a partir daqui você não pode caminhar, e, inclusive, se você manifestar vontade nesse sentido, eu não vou considerar a sua vontade, porque você não tem condições de dizer, porque existe uma dignidade que deve ser preservada, e eu vou proteger você, inclusive, das suas escolhas. E quando se faz isso, a gente tem, não é, e esse é no modelo de Estado social, nós temos, não, um Estado que se propõe a proteger os vulneráveis, mas esses vulneráveis, analfabetos e pobres, como é que vão procurar o Estado para se proteger? Não é fazer, buscar a revisão de cláusulas contratuais, não é buscar, não a solução que realmente traga ou recomponha, não é, um equilíbrio que na origem já não existia ou que supervenientemente deixou de existir. Então, para fazer, não é, valer os seus direitos, sem nem ter acesso a conhecer os seus direitos e as suas responsabilidades. Então, essa é a minha preocupação inicialmente, até porque, não é, nós, quando falamos, não é, em autonomia da vontade, ou não é, num Estado liberal, ou autonomia privada, um Estado mais maior e mais próximo, nós temos hoje, né, na minha percepção, e aí eu me coloco, né, também diante da análise de vocês, nós vivemos um Estado social na forma, então, formal, está ali na Constituição, mas na prática é um neoliberalismo, é cada um por si. Então, na prática, é isso que acontece. Então, diante, não é, dessa preocupação, né, nós temos, não, uma população vulnerável, como fazer? Mas adota-se, né, a teoria da confiança, né, a boa-fé. Marcos Erhardt vai trazer aqui um aprofundamento, porque é uma das pessoas que mais conhece esse tema, não é? Que impõe deveres adjacentes, como o dever de informar. Mas essa informação realmente ela acontece de forma a comunicar efetivamente, a esclarecer a situação? A gente sabe que não. E quando, até porque não se tem acesso, e quando se tem acesso, como eu disse inicialmente, a gente não entende. A maioria das pessoas também, a maioria principalmente, não entende a complexidade, né, dos escritos. E a população mais carente, ela contrata, e contrata contratos complexos. Não é? Então, nós temos, não é, qualquer pessoa, não é, periférica, ou, enfim, participa de contratos de locação, tem contratos bancários, né? Você vai, o flanelinha tem Pix, arrendamento, empréstimo consignado, fiança. Não é? Como é que a gente vai falar diante dessas circunstâncias em autonomia privada para poder chegar, né, realmente na boa-fé comportamental, também do outro lado, que impõe uma responsabilidade. Já chegou no meu tempo, Marcos? Chegou, mas Chegou? conclua. Conclua. Estou concluindo, está no finalzinho. Então, a responsabilidade que decorre, né, do que se espera de comportamentos cooperativos, pressupõe, interessante, não é? Que a responsabilidade só existe quando há irresponsabilidade. Se eu for responsável, eu não tenho responsabilidade, mas se eu for irresponsável, eu vou ter responsabilidade. E quando é que eu sou irresponsável? Quando eu posso escolher agir como eu não deveria agir. Então, é aí que se abre a responsabilidade. E aí, como é que eu vou falar em responsabilidade se eu não tenho como escolher, não é, a conduta inadequada, porque eu não conheço a conduta adequada, porque eu não sei onde eu estou naquela vivência contratual. Qual foi o resultado? Vou tentar resumir aqui, né, que eu cheguei assim um resultado ainda em aberto, obviamente, né? Nós temos, né, a partir, né, do patrocínio do CNJ perante o judiciário um compromisso de assumir, né, para
partir de então para frente, não, uma linguagem mais acessível nas decisões, é o Pacto Nacional da Linguagem Simples, simplificada do Judiciário, e analisando, né, se você entrar no site do STF, você já tem ali, né, uma parte, informações à sociedade, que eu acho que até esse termo, informação à sociedade, já não é tão simples, né? Talvez fosse necessário algo mais chamativo para traduzir um pouco as decisões que interessam à sociedade, mas o STJ, né, tem projetado aí uma atuação nesse sentido de simplificar as decisões, até porque a decisão é para o jurisdicionado, em 5 eixos. E trazendo esses 5 eixos assim, para a nossa vivência contratual, talvez, né, você tenha traga soluções assim que são mais complexas, mais a longo prazo, como políticas públicas, né, de reduzir taxa de analfabetismo, realmente, de elevar a escolaridade do brasileiro. E, para isso, né, eu acho que é necessário movimentos cívicos, a sociedade deve estar sempre à frente, porque, se não houver os movimentos sociais, não se avança nesse sentido. A gente tem direito consumidor, a gente tem direito de minorias por causa desses movimentos sociais, mas também num dos eixos, né, propostos pelo CNJ, pelo STJ, ao lado das decisões com a linguagem, muitas vezes complexa, você ter também um quadro com uma linguagem e uma apresentação, uma diagramação, não é? Usando termos simples, objetivos, não é? Mais claros e esclarecedores, voltados para o jurisdicionado, de forma realmente a fazê-lo entender. E isso nós poderíamos traduzir também para a vivência contratual, né, quando os vezes precisam de termos mais elaborados em sua complexidade, termos econômicos, não é? Termos jurídicos, mas ser seguido de um quadro de resumo com as informações mais importantes em termos realmente objetivos e claros, e esse quadro, vamos colocar assim, um quadro sinótico, né, um quadro resumido, claro, acessível, ser considerado na hora da interpretação, para considerar aí a boa-fé, no sentido de exercer, né, efetivamente o dever de informar, e de informar de maneira a realmente esclarecer o teor, né, do que se oferta, do que se aceita naquela relação contratual. Bom, já extrapolei, né? Dei uma carreirinha agora no final, mas eu não quero tomar o tempo de vocês, porque eu sei que eu vou ter muito o que acrescentar nas minhas inquietações com o que eu vou ouvir agora. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, professora Catarina. Como hoje a função para debater é minha, eu já vou aqui começar as minhas considerações para a gente continuar nesse papo aqui. Cata, eu acho que a maneira de eu começar a falar vai depender muito do lugar que eu escolher para olhar o que você disse. Se eu estou numa relação paritária, se eu estou numa relação de consumo, se eu estou numa relação analógica, se eu estou numa relação digital. E aí, muitas vezes, até nas nossas pesquisas, a gente hoje em dia, quando pega os textos para ler, não se atenta para o lugar de fala do autor do texto. Os exemplos que você escolheu, na sua maioria, para ilustrar o que você estava tentando dividir com a gente, eu posso encaixar dentro do âmbito de relações de consumo. Então, eu vou seguir daí, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Depois a gente pode fazer algumas comparações. Então, você está falando para a gente da dificuldade de consentir e entender o que as pessoas estão consentindo. Eu vou usar aqui outra palavra, vou usar a palavra assentimento, tá? Aquele famoso amém, que assim seja, porque eu não tenho muita escolha em relação a isso. Então, consentimento e assentimento. Eu vou voltar para 1990, para os primeiros textos do professor Paulo, quando ele discutia direito do consumidor e discutia a necessidade ou não de você ter capacidade, tá, nos contratos massificados para poder você figurar na relação, para você se obrigar, para você ser obrigado. Mas eu acho que qual é a sua preocupação? Eu traduzo a sua preocupação como uma advertência para a gente de que o consentimento não pode servir como instrumento para coisificar a gente, tá?
Por que eu digo que o consentimento, às vezes, está coisificando a gente? Porque a relação obrigacional de consumo não pode ser analisada na perspectiva tradicional, paritária, do Código Civil. Normalmente, quem discute consentimento nas relações de consumo está preocupado em empoderar a parte mais vulnerável. Você, quando empodera a parte mais vulnerável, você tenta emancipá-la daquele que tem mais informação técnica, daquele que tem mais informação jurídica, enfim. E a gente está num cenário que a liberdade das partes acaba sendo um pouquinho mais restringida, porque a gente tem intervenção estatal. A gente tem uma intervenção estatal de órgão de fiscalização, e essa fiscalização, pelo menos, deveria ser feita para assistir as pessoas que estão numa situação de dificuldade. Mas a sua fala mostra uma discussão contemporânea que encaminha a seguinte pergunta: será que a gente pode colocar o consentimento como protagonista, como a gente fazia nos séculos passados? Será que a simetria que a gente tem nas relações, principalmente nas relações envolvendo tecnologia, não acaba fazendo desse consentimento um cheque em branco e você usa ele para acabar explorar o outro ou legitimar abusos? E aqui, nada novo. Você tem um belo texto do professor Bruno Biondi escrevendo sobre consentimento específico para relações voltadas para a lei de proteção de dados, onde ele trata da chamada exploração do consentimento. De um lado, ele coloca o desenvolvimento tecnológico que a gente está, do outro lado, a gente que está baseado em capitalismo de vigilância, na economia de informação. Do outro lado, você bota a necessidade de você assegurar um mínimo de autodeterminação. Professor Paulo, uma provocação que queria lhe ouvir depois. Autodeterminação, autonomia privada. Para mim, os conceitos não são coincidentes, tá? Mas muita gente, ultimamente, vem utilizando autonomia privada, autorregulamento da vontade e autodeterminação como se fossem sinônimos. Isso me preocupa muito, tá? A pessoa acaba não aproveitando o alcance de você ter termos diferentes para tentar mostrar o que está acontecendo. O Ingo Sarlet, nos últimos 2 textos deles, costuma dizer que o desafio atual é você garantir efetividade aos direitos fundamentais. Ele começa a falar de direitos fundamentais no ambiente digital. Pessoal, li e aceito, clique aqui, preencha o quadradinho que a Catarina colocou aqui. Não pode ser a única opção da gente. Será que a gente ainda vai considerar o consentimento nesse universo que a Cata trouxe de questões como expressão da nossa autonomia privada? Porque, para mim, o consentimento tem um núcleo de legitimidade, Catarina leu, entendeu e aceitou, mas tem um núcleo regulatório. É preciso que o fornecedor do serviço preencha os requisitos que a legislação estabelece para que aquele consentimento dado seja considerado suficiente. Mas eu acho que, no cenário que você colocou, Cata, trabalhar só consentimento é insuficiente. Deixa eu listar algumas coisas aqui que eu fui anotando que você estava falando. Primeiro, você mencionou limitações cognitivas, ou cognoscitivas. O que é que eu quero dizer com isso? A gente consegue avaliar quais são os riscos dos nossos consentimentos. Paula mencionou que às vezes recebe o cliente no escritório, está no chat aqui da sala, e que a pessoa se assusta quando ela descreve o que pode acontecer a partir daquele momento com ela. A gente não lê. Quando a gente tenta ler, a gente não entende. E aí, os motivos são os mais diversos possíveis. Pode ser a complexidade das cláusulas que você colocou aqui, mas pode ser a extensão, pode ser a falta de tempo para fazer isso. Às vezes, Cato, o problema é o modo de escolha. É como você coloca o design de uma página. Vou dar o exemplo do Migalhas. Você entra no site do Migalhas para você ler, e quando você começa a ler um texto, vai abrir um pop-up para você, um quadrinho, e vai perguntar se você deseja receber notificações do Migalhas. Só que aí você tem 2 opções: bloquear ou tudo pronto, tudo certo, verde. Você leva as pessoas para clicar naquele botão verde, tá certo? Pela maneira como aquela informação foi colocada, foi apresentada para as pessoas, tá? Verde e vermelho é sinal de trânsito. Você acaba utilizando as mesmas cores para poder você influenciar a pessoa na hora de clicar em determinado lugar na sua página. Para completar, você está falando, Catarina, de expressar consentimento numa situação de dependência do serviço. A gente não conseguiria fazer nossas reuniões se não fosse no Zoom.
E se o Zoom disser que mudou os termos de serviço, você tem duas escolhas: ou participa da reunião e aceita os termos, ou você não participa da reunião, tá certo? Porque você não aceitou os termos do serviço. E, Cássio, você falou de direito à informação, mas a minha preocupação é outra. A minha preocupação é com excesso de informação, tá? E por que eu falo de excesso de informação? Porque você às vezes pega o contrato e, além daquilo que você quer contratar, o fornecedor aproveita e agrega outras solicitações. Ele pede para mandar material publicitário para você, ele pede para compartilhar os seus dados com outras pessoas. Quando você clica naquela janelinha, esse site coleta cookies, você aceita as nossas políticas de cookies? Se você clicar lá em configuração, vai abrir várias opções para você que não tem nada a ver com o que você foi buscar naquela página, com aquele serviço. Mas a pessoa aproveita o contrato para legitimar, além do que você quer, outras atividades em relação a esse assunto. Raramente as pessoas falam, se for consentimento específico para dados, que você pode revogar esse consentimento. Será que a gente ainda é protagonista na hora que a gente está fazendo esse tipo de contratação? Acho que hoje a gente tem um design, no mínimo, traiçoeiro. A gente precisa estabelecer qual é a informação que vai ser dada para a pessoa. Você falou da bula do remédio. Será que aquelas informações são todas úteis e adequadas? Eu estou falando da qualidade da informação. E quando eu falo de qualidade da informação, basicamente o que me interessa é instruir uma pessoa que não sabe o que é que ela precisa saber para poder ela escolher. Aquela informação que foi colocada à sua disposição no contrato, ela acrescenta conhecimento, em outras palavras, é útil para você, ela permite que você tome uma decisão, ela facilita a sua decisão. Se isso acontece, ela está reduzindo a simetria. Mas o problema é que o consentimento tem sido apresentado para a gente numa lógica computacional matemática de 0 ou 1, dentro do tudo ou nada. E isso não parece adequado para a contratação clássica, onde você vai tentar aproximar interesses, onde você vai tentar compatibilizar esses interesses. Não há nenhuma é, uniformização regulatória em relação a esse assunto. Eu acho que a gente continua olhando para a discussão de consentimento nos contratos com as lentes dos contratos do século XVIII e XIX. A gente precisa fazer o que o professor Paulo falou no livro dele, o que é contrato paritário, o que é contrato massificado, o que é contrato civil, o que é contrato de consumo, o que é contrato de natureza existencial. Só que isso gera, meus amigos, uma complexidade que é bem diferente da busca de uniformização que a gente vê hoje em dia, onde aqueles que fornecem o serviço, o que é que fazem? Eles buscam compelir a gente, persuadir a gente, tá certo? Orientar a gente no sentido que eles querem, e isso está ficando cada vez mais evidente. Em outras palavras, eu acho que a discussão da reunião hoje vem num bom momento para poder a gente focar na necessidade de traduzir essas categorias clássicas do direito contratual para a necessidade que a gente tem hoje. E olha que eu nem falei de pessoas que têm necessidades específicas, pessoas com deficiência, que precisam desenvolver ferramentas para que a gente possa efetivamente entender o nível de compreensão e de consentimento dessas pessoas, tá? Mas tentando manter aqui nos 10 minutos propostos, eu encerro e pergunto se o professor Paulo quer fazer as considerações agora. Abro para quem quiser falar aqui, se inscrever no chat para poder a gente continuar, tá certo? Esse papo aqui. Professor Paulo, o senhor quer seguir? Como quiser. Eu acho que valeria a pena, porque dá tempo do pessoal ir Ainda pensando. é. E a professora Tá Fabíola bem, já é a então. primeira inscrita depois do senhor. Tá bom, então. Então vamos lá. Esse tema de informação, de informação e em relação ao contrato, como vocês sabem, é do meu particular interesse intelectual, acadêmico, profissional, de décadas, né? Eu comecei o, o PPGD da UFPE, quando me convidaram para integrar o PPGD, em 1994, e eu escolhi justamente a teoria do contrato e esses temas, eles afluíram naturalmente. Com relação à informação,
Em 2000, eu estava me lembrando que em 2000 eu proferi uma conferência de abertura de um seminário de direito do consumidor, e convidado pelos colegas da Universidade de Coimbra. E o tema que eu escolhi para essa conferência de abertura foi exatamente a informação como direito fundamental do consumidor, em 2000. E essa conferência ela foi publicada pela Universidade de Coimbra em 2001, nos estudos de direito do consumidor. Já está lá um pouquinho mais para trás, mas a essência do que eu desenvolvi naquela ocasião permanece. Apesar de lá para cá, ninguém imaginava que surgiria internet, contratos eletrônicos, smart contracts, etc., né? E a massificação se intensificando cada vez mais. Não sei se vocês sabem, de vez em quando eu me refiro a isso, um levantamento já de alguns anos atrás, concluía que somente no Brasil havia 40 milhões de contratos de planos de saúde. Vejam só vocês, 40 milhões de contratos. Quem os lê? Quem os pode ler? Quem os entende? Quem pode? Que potência contratual você dispõe para eventualmente fazer valer a sua escolha, fazer valer a sua vontade? Esse é o mundo que nós estamos vivendo já de algumas décadas para cá, né, da massificação contratual. Agora, essa questão da informação, ela está fluindo com tanta força que em 1988, com a nossa Constituição, veja, muito do que estamos discutindo, do que a Catarina e o Marcos trouxeram e levantaram, nem sequer se cogitava naquela época. Mas a Constituição estabeleceu, no seu artigo 5º, inciso 22, que é assegurado a todos o acesso à informação. Está lá, está na nossa Constituição, de 1988. Gera preocupação intensa, valorada dos nossos constituintes. E se você remete a informação, então, para aquilo que tanto interessa a nós, privatistas, especialmente na área contratual, você vê como essa base constitucional é importante para fazer valer. Então, informação é um direito fundamental. Está na nossa Constituição. A informação. E a informação nos contratos, por excelência. A informação, como bem ressaltaram Catarina e o Marcos, que resulta da exposição dele, a informação ela não é oferta, ela não é aceitação e não é consentimento. Ela é importante para isso. Ela é elemento para isso, mas não pode ser confundida com nenhuma dessas categorias. Porque se informação fosse entendida como oferta, aí não havia direito consumidor algum, não havia contratante vulnerável algum. Aquilo que foi formulado pelo contratante hegemônico na relação contratual. Agora, é importante notarmos que, para que a informação ela possa ser juridicizada e, portanto, acolhida pelo direito, ela tem que atender a 3 requisitos, essencialmente. O requisito da adequação, o requisito da suficiência e o requisito da veracidade. A informação, portanto, há de ser adequada. E daí a importância da fala da Catarina quanto à linguagem, ao uso da linguagem.
E, então, esse requisito da adequação cai como uma luva a preocupação dela com relação à linguagem. A linguagem compreensível. E a linguagem, para que seja adequada e suficiente, além de ser veraz, a linguagem ela tem que atender a dois pontos de partida fundamentais. Primeiro, que elas, a linguagem seja objeto ela seja conhecida. A linguagem seja conhecida, portanto, conhecimento dela, da linguagem, dos termos utilizados, dos significados. Agora, além do conhecimento, a linguagem tem que ser cognoscível, que foi a preocupação de vocês dois. Ela tem que ser cognoscível. A cognoscibilidade não quer dizer conhecimento nem compreensão. A cognoscibilidade é poder conhecer, poder compreender. Então, era essa, e não interessa só a aptidão, mas com os elementos necessários que possa ser compreendido e possa ser conhecido. Pode ser conhecida, os termos e o que se quer, os significados, e possa ser, portanto, cognoscível. E daí a importância, tanto logo no começo das discussões do direito consumidor, quanto aos tipos utilizados, os tipos gráficos. Antes da legislação do consumidor, não sei se vocês já leram sobre isso, ou quem vivenciou, como eu, no passado, aquilo que importava ônus e agravamento de deveres e obrigações para o outro contratante vinha em tipo gráfico menor. Era o oposto. Como que se dissesse assim, eu pus aqui, não leia, não. Os tipos eram menores. O que veio, toda essa legislação, desde a legislação, esse processo de preocupação com a linguagem, que foi da década ainda de 60, de 1960, em Israel, depois a famosa lei a lei alemã de 1978, que marcou essa grande transformação das condições gerais dos contratos, né, para estabelecer um mínimo de condições e, portanto, de recepção pelo direito. Desde essa época, havia uma preocupação com não só o sentido dos termos, mas os elementos efetivos que levassem e que levem à cognoscibilidade, de você realmente poder conhecer e compreender. E essa aí é, portanto, a importância desses requisitos da informação, como Catarina chamou, acho que a denominação é adequada, ela denominou de informação esclarecida. E você veja que, de uma maneira, muitas legislações no mundo inteiro têm sempre trabalhado um conceito que se tornou corrente, que é o do consentimento informado. Não basta apenas o consentimento, mas a demonstração do que o conhecimento foi informado. E para que haja o consentimento informado, tem que haver, portanto, esses requisitos todos tenham sido atendidos: adequação, suficiência e a veracidade da informação. A questão da linguagem, da possibilidade de conhecer e de poder conhecer e poder compreender e o seu alcance, isso vem desde os primórdios dos tempos, dos povos, inclusive, quando nas transações não havia, ninguém conhecia a linguagem do outro. Há uma passagem muito conhecida dos fenícios, os povos que viveram inicialmente no Líbano, né? E eles eram os povos muito antes, de milênios antes de Cristo,
os fenícios constituíam um povo muito comerciante. Eles saíam rodando ali pelo mar Mediterrâneo, fazendo negócios. E eles chegavam, por exemplo, no norte da África, daqueles povos balbuínos, que eram povos mais ou menos hostis. Eles chegavam, colocavam o que queriam vender na areia da praia e esperavam. Os beduínos chegavam e colocavam a quantidade do que eles estimavam que deveria ser correto para a aquisição daquele produto. Se os fenícios saíam dos seus navios e olhavam o que tinham chegado, se achassem que era insuficiente, eles voltavam para os navios. E assim ia até com equivalência. Então, a questão vejam que aquilo que diz respeito à linguagem, à compreensão, à cognoscibilidade, o conhecimento, vai redundar também na equivalência, que é o que interessa para o contrato. A linguagem também, além dessas características que eu me referi, ela tem que atender a linguagem para o contrato massificado, que eu me refiro, seja os contratos de adesão, por exemplo, nesse exemplo que eu citei, dos 40 milhões de contratos de plano de saúde, ou os contratos eletrônicos, ao que o Marcos fez referência, ele tem que ter também atenção e consideração ao contratante destinatário típico, porque a linguagem vai variar em função do contratante típico. Vejam, se o contrato é para pessoas que têm uma formação universitária, por exemplo, para médicos ou para advogados, a linguagem não precisa ser tão simplificada quanto a linguagem que tenha como destinatário as pessoas, todas as pessoas comuns, os leigos, vamos chamar assim, da maneira geral. Portanto, há de se atentar para o destinatário, o contratante destinatário típico. Agora, e por fim, a simplificação da linguagem, que eu aplaudo, da iniciativa do CNJ, eu sempre, vocês sabem que a minha preocupação, eu tenho uma preocupação dupla, que agora com ela eu encerro enfatizando. Simplificação, que é respeitosa do leitor, no caso de quem escreve, mas sem afetar essa simplificação da linguagem, sem afetar o cuidado com a precisão das categorias e conceitos. Isso porque as categorias e conceitos têm uma função prestante, uma função prático-operacional, independentemente da sua variedade, da sua multiplicidade de sentidos. Como Alf Ross, o jurista sueco, juiz filósofo sueco, chamava tanta atenção para que todo conceito jurídico ele tem uma função prático-operacional. Veja o exemplo de contrato. Se você não precisa dizer contrato é uma relação entre quem oferta e quem aceita, e que a partir daí gera obrigações e lei, como se fosse lei entre as partes. Não precisa dizer isso. Basta dizer um contrato. Da mesma forma como propriedade, que reúne um conjunto nacional. No momento em que você formula a sua petição, o seu arrazoado, o seu parecer, a sua decisão, tem que haver cuidado contra isso. E aí fazer esse sopesamento entre simplificação da linguagem e precisão. Obrigado, gente. Era isso. Obrigado, professor. Eu vou passar para a professora Fabíola, que se inscreveu. Ok, boa tarde a todos. Catarina, brilhante a sua exposição, muito clara, e de fato você trouxe um tema muito atual, né? E muito instigante, né? E Marcos também na mesma linha,
eu trago só algumas considerações e começo, Catarina, justamente a partir da sua premissa inicial, da questão da escolaridade. Então, todos os dados apontam que quanto maior a escolaridade, consequentemente, maior acesso à informação, né? Então, a gente já começa a verificar que, diante desses dados da falta de escolaridade do nosso povo, consequentemente, o acesso à informação ainda tem esse complicador. Consequentemente, se você tem menor escolaridade, menor acesso à informação. Essa recíproca também não se pode fugir. Fazendo uma busca rápida do CDC, e até instigada pelo que Paulo Lobo acabou de falar, em relação aos elementos da informação, a adequação, a linguagem, a suficiência, a veracidade, o que é que diz a lei? Então, é direito do consumidor a informação adequada e clara, correta, precisa, ostensiva e em língua portuguesa. Então, aqui a gente já tem essa linguagem que ela deve ser compreensível. Sobre as características, qualidade e quantidade. Ok. Então, a informação dentro do contrato de consumo deve ser dada previamente, o consumidor deve ler, deve entender. O que o Marcos também colocou muito bem acerca da cognoscibilidade, poder compreender. Mas aí vem a pergunta também que Marcos já deixou no ar. Mas que tipo de contrato nós estamos tratando? Porque uma relação é uma relação entre paritários, outra relação é uma relação de consumo, mas dentro desse ambiente digital que Marcos tão bem trabalha. Marcos, e o analfabetismo digital? Eu peguei um dado que eu fiquei muito impactada, porque se você tem um analfabetismo digital, você vai ter, consequentemente, uma exclusão digital e, consequentemente, uma maior vulnerabilidade do contratante. E esse dado diz o seguinte: o que é que se compreende por esse analfabetismo digital? Então, no exemplo, quer dizer, numa conceituação muito simples, significa que são lacunas, são diversas lacunas no entendimento e na utilização das tecnologias digitais. É o que se chama de habilidade para realizar, falta de habilidade para realizar pesquisas ou mesmo a incapacidade de discernir informações confiáveis na internet. Então, aqui volta a questão da informação. E o dado que eu vi, que de fato é muito impactante, é que, com base num levantamento realizado pela Anatel, cerca de 76% dos brasileiros sofrem de analfabetismo digital, ou seja, não possuem as habilidades mínimas. Consequentemente, somente 24% dos brasileiros têm entendimentos digitais básicos, o que significa anexar documentos e e-mails e baixar aplicativos. E, consequentemente, o Brasil, esse dado ainda é mais preocupante porque está abaixo da média da América Latina, que tem 29% da população livre do analfabetismo digital e que faz parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, vejam como nós estamos não apenas tratando do contrato, vamos dizer, no modelo tradicional, mas agora nós estamos diante de um novo desafio, se verificar esse analfabetismo digital, consequentemente, o aumento da vulnerabilidade. Então, eram essas as minhas considerações. Obrigada, Marcos. Obrigada, Catarina. Eu vou fazer uma pequena ponderação a partir da sua fala e depois devolvo a Catarina para a gente fechar aqui a nossa conversa. A primeira parte da minha fala eu usei o Bruno Biondi de referência. Vou usar agora um texto recente da Cláudia Lima Marques. E pegando o gancho do analfabetismo digital. Primeira premissa, a gente está sendo monitorado. A gente está sob vigilância. E aí, quando a gente entra num site, não importa qual seja, parece que a gente tem várias opções, todas à nossa livre escolha. Mas quando a gente vai olhar com a lupa com mais cuidado, o que acontece é que a gente tem uma baixa qualidade nas nossas escolhas, nas nossas
opções. Por quê? Porque a gente não tem familiaridade com aquele ambiente. Experimente entrar num site pela primeira vez para contratar um serviço que você nunca contratou. Como você tem nenhuma familiaridade com aquilo, você está suscetível de ser explorado. Tem um claro desequilíbrio de poder ali dentro. Você entra no site e você tem dificuldade em compreender as suas opções. E aí, porque não entende, cara, porque a linguagem não está adequada, porque a pessoa não tem experiência. Se você tem dificuldade em compreender as suas opções, você não consegue usufruir todas as funcionalidades que aquele serviço poderia lhe oferecer. E aí, o que é que acontece? A nossa capacidade de oferecer uma resposta adequada para aquela proposta do fornecedor que está naquele site está reduzida. É tanta informação, esse excesso de dados acaba gerando uma confusão na gente. Para completar, a gente está sujeito a um monte de estímulo e a gente está no campo aqui da neuropsicologia. Então, o que é que acontece? Tem som, tem foto, tem vídeo, abre um pop-up, começa a piscar, muda a cor, tá certo? Você está quase lá, está na última linha, está na linha de chegada, é só você clicar para finalizar aqui, você já colocou no carrinho, agora você fecha o seu negócio. Então, existe toda uma estrutura de incentivos, os americanos chamam de nudge, tá? O que é que ele vai fazer em relação a isso? Ele trata como se a gente estivesse gamificando uma contratação, porque ela é baseada em recompensa, ela é baseada em reputação, e aí, se você não for reconhecido, você vai acabar sendo punido. Os que têm redes sociais aqui, se passaram o fim de semana sem abrir a rede social, na segunda-feira vão receber um e-mail. Fulano falou de você, Beltrano postou aquilo, outro. Entre aqui para ver o que é que está acontecendo. Só que, professor Paulo, professora Fabíola, Catarina, o que me preocupa mais ainda é que a gente vive uma situação de dependência. É quase uma situação de catividade. Você está completamente sujeito àquilo ali. Você precisa do bem. Se não você utilizar o bem, a sua reputação vai cair em relação àquilo. Então, você tem uma sedução pelo imediato. Você precisa contratar. E para completar, professor Paulo, a gente sempre trabalhou com consentimento na primeira fase da relação negocial. Então, o que é que acontece? Me informam e eu decido se eu quero ou não contratar. Mas acontece que nessas plataformas de dados, como a gente tem uma situação de catividade e de dependência, os termos de uso mudam constantemente. E você não tem outra escolha porque você depende daquele serviço. Então, na fala de Catarina, na sua fala, a gente percebe que informar é colaborar com o outro. Informar é permitir que o outro possa ter a melhor decisão possível, que ele tem poder de escolha. E é exatamente isso que estão tirando da gente. Tá? E eu acho que é essa a nossa dificuldade, como é que a gente vai enfrentar esse contexto. Tá? Então, Cata, vou lhe devolver a palavra para as suas considerações finais, meu amigo. Eu estou aqui cheia de anotações importantes, mas desconectadas, porque foram tantas colocações, né, interessantes trazidas aqui, mas eu vou circulei aqui a palavra consentimento que do teu debate, Marcos. Eu acho que é interessante porque tudo parte de um consentimento, só que o consentimento chega a partir de uma informação. Eu acho que eu também me empolguei, né, com o tema da informação a partir das aulas do professor Paulo Lobo, em 1999, naquele primeiro livrinho dele, Direito das Obrigações. E olha aqui, ó, 2006, um artigo de Fabíola sobre direito e o dever à informação. Não é? Muito interessante. A página 99 aqui do livro organizado por Lucas Abreu Barroso. Não é? Mas eu coloquei a minha preocupação na informação, nessa informação esclarecida que conduz a um consentimento que aí, não é outra preocupação, se ele realmente vai estar de acordo com o que eu quero, com minha intenção ou não, aí, mas que vai dizer da responsabilidade, que eu acho que também o fator, é um dos elementos principais, né, deste problema. E nesse
contexto, né, colocando nessas bases informação esclarecida e responsabilidade a partir do momento em que eu conheço os termos e realmente posso dizer que a minha ação foi consensualmente, né, inadequada, para que se assegure, né, esse consequente obrigatório. Eu acho que essas bases elas servem também para qualquer tipo de contratação, seja numa relação paritária, seja numa relação de consumo, seja numa relação analógica, seja numa relação digital. Então, são bases que eu acho que são gerais, não é? Para qualquer tipo, e quando a gente, na verdade, é uma interpretação mais extensiva. Eu falo hoje em analfabetismo, eu não posso deixar também de lado o analfabetismo digital. Nós temos o maior número de analfabetos, né? O analfabetismo mesmo, né? De conhecer, de poder, né, ter acesso às palavras, né, para pessoas com mais de 40 anos, e são também essas pessoas que eu acho que trazem a maioria dos analfabetos digitais, né? Porque você vai pegar um menino de 3 anos de idade, ele sabe muito mais do que qualquer pessoa que já tenha, não é, passado, já tenha chegado no isenta, até porque já nasceu dentro, não é, de um momento, um ambiente tecnológico que é parte, né, da sua existência. E a gente não, nós somos, né, uma geração da transição do analógico para o digital. E é interessante porque, quando a gente vai falar de redução do analfabetismo digital, né, a língua portuguesa é a mesma, a escrita é a mesma, mas as ferramentas, né, digitais, elas mudam toda semana. Então, a forma, não é, de estarmos aqui reunidos antes da pandemia, eu nem sabia que a gente podia se reunir dessa forma. Parece, vou colocar, parece o filme de Super-Homem, quando da década de 80, não é, que aparecia ali aqueles hologramas do pai e da mãe do Kal-El, né? E aqui a gente está vivendo esse ambiente. Isso a gente compreendeu há pouco tempo, daqui a pouco vão ter outras formas de vivência, talvez nós estejamos todos sentados em hologramas aqui na mesa, e não mais com a tela de computador, né, adiante, não é? Então, eu acho que nós vamos perseguir cada vez mais, né, o conhecimento, o acesso realmente a essas ferramentas que vão nos colocar em situações cada vez mais complicadas, realmente, para que se fale em autonomia, né? Mas, para isso, eu acho que quando a gente fala em boa-fé, né? Porque para falar de responsabilidade, eu acho que a gente está antes no momento da fé, eu confio no outro. Veja que quando eu aceito, até quando eu vou para a questão do assentimento, que Marcos falou, no, o amém que a gente dá tudo bem, é porque eu confio em você, tá certo, eu não tenho tempo para olhar, mas eu confio em você. Então, a boa-fé, ela chama a atenção, ela é realmente o viés que permeia toda e qualquer relação contratual, independentemente do tipo de contratação. E o dever de informar é base da boa-fé objetiva, né? Então, essa informação realmente que faça a pessoa poder, né, como o professor Paulo, né, poder conhecer. Se conhece ou não é outra coisa, mas ele tem a possibilidade de conhecer pelo tipo de informação que é fornecida, e aí cada caso, cada público também a que se destina vai dizer, não é, o que é linguagem simples, o que é linguagem objetiva, não é? Então, não dá para ter uma solução, uma receita, não é, que vale para todas as situações, não é, de maneira uniforme. Mas eu não consigo entender como concretizar a dignidade, e tendo a dignidade, eu vou encerrar assim, dignidade humana como centro do ordenamento, centro de preocupação, né, e de ocupação de nossas atividades. Não consigo vislumbrar a concretização da dignidade sem, pelo menos, assegurar um mínimo de autonomia realmente. Era isso, né, que eu tinha a dizer. Queria agradecer a atenção, mais uma vez. Perfeito.
Obrigado, professora Catarina. A parte gravada da nossa reunião vai ser encerrada agora, convidando a quem chegou até esse ponto a visitar o canal e ver as reuniões anteriores do grupo. Pode ser que você ache alguma matéria de interesse. E até o nosso próximo encontro.